Vamos entrando, sentando e vamos dar início ao nosso culto, o segundo culto de hoje. E vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Que grande
Tua presença, Senhor. Deus, e reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Deus, a nossa alma Te louva, Deus. Queremos que a nossa vida também Te louve, Senhor. Queremos que a nossa postura, Senhor. Queremos ter um coração, Senhor. Um coração que se une a Ti, Deus. Um coração que deseja a Tua presença, Senhor. Dá-nos um coração que deseja a Tua palavra, Senhor. Queremos Te louvar, Deus. Queremos Te louvar, Deus. Queremos ser adoradores verdadeiros, Senhor. Dizer isto, igreja, nesta manhã. O seu amor é grande, o amor que é verdadeiro. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, oh que grande amor. Santo é o Teu nome, Deus, Santo é o Teu nome, Deus. Santo é o Teu nome, Deus, Santo é o Teu nome, Deus. Glorificado sejas, Senhor Jesus. Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar, Senhor. Jesus, Tu és o Deus verdadeiro, o Deus que me amou, o Deus que me chama, o Deus que me procura, Senhor. Aceita a nossa adoração, Senhor. Espírito Santo, torna a nossa adoração agradável, a adoração perfeita, Senhor. A Tua presença, Senhor, na nossa vida, que ela seja verdadeira, Deus. Deus, que nós nos possamos esvaziar, Senhor, daquilo que temos, Senhor, para dar lugar, Senhor, a Ti, para dar lugar à Tua presença, Senhor. Estou em Tua presença, apenas quero estar aos Teus pés, cativado por Tua santidade e nunca mais sair. Eu não vim por Tuas bênçãos, Jesus, não me deves nada, e mais do que Tu
só quero a ti. Perdoa-me por fingir que sou sincero. Perdoa-me quando canto por cantar. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração para ti. Perdoa-me quando troco prioridades. Perdoa-me por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração para ti. Eu estou em tua presença, apenas quero estar aos teus pés, cativado por tua santidade e nunca mais sair. Eu não vim por tuas bênçãos, Jesus, não me deves nada, e mais do que tu possas fazer, eu só quero a ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Eu só quero a ti e nada mais. Vamos cantar, igreja. Nada mais, Vamos dizer que não há nada mais nada mais que o nosso coração deseje. Só quero Diz isto nesta manhã. e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero E nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti. E nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti. Eu só quero a ti, Jesus. Vamos levantar um clamor nesta manhã. Levanta a tua voz em adoração. Neste lugar, em casa, onde estiveres. Que estas palavras possam marcar a tua vida. Não queremos nada mais além da tua presença, Deus. Nada mais além do grande eu sou. Nós queremos o Deus verdadeiro, o Deus que está vivo, o único Deus que está acima dos céus, que está acima de tudo, o Deus que preenche o universo, o Deus que tem o poder para acalmar as tempestades, o Deus a quem os ventos obedecem, o Deus perante o qual a terra se curva, perante o qual a
coração reconhece o seu poder. Nós queremos esse Deus na nossa vida. O grande eu sou, Tu és o grande eu sou, Tu és o grande eu sou, Deus. E nós te louvamos e nós buscamos a Tua face, Deus. Aceita a nossa adoração, aceita as nossas palavras. Sabemos que elas não são perfeitas, Senhor. Sabemos que nós não somos perfeitos, Deus. Mas ainda assim nós buscamos, Senhor. Ainda assim nós procuramos quem Tu és. Procuramos chegar à Tua presença, Deus. Só queremos a Ti, só queremos a Ti, Jesus. Só queremos a Ti. Move-te, Deus, move-te, Deus. Só queremos a Tua presença, Deus. Santo é Jesus. Jesus, nós clamamos, Senhor, pela Tua voz, Senhor, nesta manhã, Jesus. Santo é Jesus. Há muito barulho à nossa volta, Senhor. Tu sabes, há uma tempestade dentro, fora, Senhor. Nós não podemos fingir os tempos que vivemos, Senhor, que não estão a acontecer. Mas queremos viver por fé e não por vista, Senhor. Amém. Queremos viver por quem Tu és, Senhor. Amém. Deus, Tu não saíste do Teu lugar, do Teu trono. Tu não deixaste de ser Deus. Aquilo que falaste sobre nós, sobre a nossa vida, a Tua palavra, ela não mudou, Senhor. Nós encolhemos, nós recuamos, mas Tu estás sempre, Senhor, presente. Tu és o nosso socorro, bem presente no tempo da angústia, Senhor. Ainda que os montes transportem para o meio do mar, Senhor, nós podemos permanecer na Tua presença, Senhor. E eu oro para que, Senhor, fales connosco, Jesus. É a Tua palavra, uma palavra Tua, e tudo muda, Senhor. Uma palavra Tua, Senhor. Uma palavra que é boa, que é agradável, que é no Seu tempo, Senhor. E que nunca volta vazia, Deus. Eu oro no nome de Jesus, Senhor. E eu oro também, Senhor, por todas as crianças, todos os jovens, todos que vão voltar às escolas, Senhor. Todos os pais. E eu oro no nome de Jesus para que nos dês olhos espirituais, para que nos dês graça, para que revistas de graça e de coragem e de poder os nossos filhos. Os pais, Senhor, para que nós possamos semear a Tua palavra, Deus, que é uma palavra, Senhor, de vitória, de coragem e não de medo, Senhor. Nós apenas queremos temer a Ti, Senhor, temer a Ti, Deus. Deus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, mostra-nos aquilo que nós temos que fazer, Senhor. Mostra-nos aquilo que nós temos que fazer e dá-nos coragem, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A mão de Deus está estendida sobre a nossa vida. Amém. Quantos daqui podem testemunhar que Deus é o vosso sustento? Irmãos, eu não vou contando, também não é a altura de contar, mas Deus é fiel tantas vezes comigo, em formas tão diferentes, e novamente, e novamente, e novamente. E esta oração da Fátima faz todo sentido, não é? Esta realidade que vivemos, afastaram os nossos filhos da igreja, não é? Tornaram as coisas diferentes, mas cabe-nos a nós, enquanto pais, enquanto avós, enquanto familiares, mantermos esta chama do amor por Deus, manter a palavra de Jesus na nossa casa, nos nossos lares. Cabe a nós orar. Quando contamos historinhas, e tenho imensos livros em casa, Ele é que escolhe, lembremos de contar histórias da Bíblia também, não é?
para mim, uma das grandes dificuldades que vejo e que acho que foi mesmo um grande ataque, foi mesmo privar as crianças, não é? As gerações mais novas de estar. Embora a nossa igreja e as outras igrejas também criaram alternativas, mas a mão de Deus está sobre a nossa vida, amém? E como tanto se disse, vai ficar tudo bem, não é? E porquê que vai ficar tudo bem? Porque o nosso Deus não mudou. Nada. É o mesmo. Eu vou convidar os irmãos a ficarem sentados. Vamos levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos, promessas de fé. E que a letra desta música que nós vamos cantar agora que faça sentido e que dê seguimento àquilo que nós temos vindo a cantar hoje e a falar. Amém? O desejo é agradar-te, ser mais como tu cada dia. Levanto as mãos e digo em oração: eu quero ser mais como Jesus. O meu desejo é agradar-te, ser mais como tu cada dia. Levanto as mãos e digo em oração: eu quero ser mais como Jesus. Tudo o meu viver, Do meu viver, toma-me em teus braços, segura-me. Tudo o meu coração, pois sei que podes sarar as tuas feridas. Sou totalmente, completamente dedicado a ti. irmãos, esta não é uma música que dê para nós estarmos parados, para não? Eu vou convidar quem já ofertou a levantar-se. Vamos levantar uma vez mais e vamos juntar a nossa voz, as nossas palmas, a nossa postura e vamos fazer desta música uma declaração. E se tu estás com dificuldade em agradar a Deus, agarra-te a estas palavras. Se estás com dificuldade em dizer alguma coisa a Deus, se há alguma coisa que está a calar, tem coragem de tomar estas palavras para a tua vida e dizer que somos totalmente dedicados a Ele. Vamos cantar. Meu desejo é agradar-te, ser mais como tu cada dia. Levanto as mãos e digo em oração: eu quero ser mais como Jesus. E o meu desejo é agradar-te, ser mais como tu cada dia. Eu levanto as mãos, digo em oração: eu quero ser mais como Jesus. Do meu coração, toma-me em teus braços, segura-me. Do meu coração, pois sei que podes sarar as tuas feridas. Sou totalmente, totalmente totalmente dedicado a ti. Amém. Podemos aplaudir o nome de Deus. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. É bom estarmos na casa do Senhor. Amém. Este é o segundo culto que nós temos nesta manhã. Já tivemos aqui um tempo muito agradável, muito bom. Não há nada como nós estarmos em família. Amém? Vocês estão comigo? A coisa mais importante que existe sobre a face da terra é a família. Quando Deus criou todas as coisas, a prioridade de Deus foi criar uma família. Ontem eu ouvi o Samuel a pregar, a dar o exemplo sobre a solidão. Deus não quer solidão. Deus não quer. Deus criou, quando viu que o homem estava só, criou-lhe
uma companheira, alguém que estivesse com ele. E nós nunca estamos sós, porque mesmo quando eventualmente pensamos que estamos sozinhos, somos nós e mais três, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre estão connosco e nos acompanham. Então já tivemos aqui um bom tempo nesta manhã e vamos continuar a celebrar ao Senhor. Mas antes, eu quero convidar o Tiago e a Cláudia. Tiago, venham aqui à frente, faz favor. Este é o culto de ceia, Assembleia Geral da Igreja. Nós agora temos a Assembleia Geral dividida em duas partes, não é? E o Tiago e a Cláudia, cheguem aqui ao pé de mim, que eu não faço mal, não é? O Tiago e a Cláudia, eles têm congregado connosco por muitos meses. Eles estão a vir à igreja e eu penso que esta é a forma correta de fazer as coisas. É vir sem precipitações, conhecer-nos e depois sentir se é isso que querem, integrar-se e fazerem parte aqui da família. Tiago e a Cláudia, nós conversámos há um tempo atrás, ainda antes das férias, eles manifestaram o desejo de se integrarem aqui como membros. Eles vêm de uma outra igreja, onde deixaram tudo acertadinho com o pastor deles, como deve ser, trataram tudo, falaram e querem integrar-se aqui connosco. E eu pergunto se vocês querem receber o Tiago e a Cláudia na membresia da igreja. Quem está a favor, vamos levantar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos dizer ao Tiago e à Cláudia que eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, a partir de hoje, vocês estão connosco, contem connosco e nós contamos convosco, está bom? Deus abençoe. Amém. Amém. Eu disse há pouco também, só repetir que o pastor Álvaro vai de férias. Ele irá sair para ter mais um tempo de descanso, como faz falta, e nós desejamos que ele tenha um bom tempo. A palavra que eu partilhei de manhã e que vou partilhar agora, mais ou menos, porque é muito difícil dizer sempre as mesmas coisas, estamos em setembro, estamos a recomeçar as nossas atividades. Um novo ano, nós temos o nosso ano de setembro a setembro, sensivelmente, e pensando no que eu iria trazer para os irmãos, eu pensei em várias coisas, não é? Este tempo agora, eu em casa, tenho feito mais tempo em casa do que no outro lado, e aqui de manhã também, normalmente venho para aqui aos pecados. Tenho debruçado sobre alguns temas na Palavra de Deus e tenho escrito algumas coisas, não é? Mas o que eu senti trazer aos irmãos nesta manhã foi o mesmo que já falei de manhã, que é falar sobre renovação espiritual, a renovação da nossa vida. E eu escolhi como tema para introduzir o meu assunto Isaías capítulo 40, versículos 25 a 31. Portanto, os irmãos, se quiserem abrir as Bíblias, ligar os vossos aparelhos para me acompanharem na leitura, mais ou menos, porque isto a gente agora nunca sabe qual é a tradução que cada um tem. Eu vou ler aqui na minha tradução, não é? Que diz assim: Palavras de Deus através da boca do profeta Isaías. Com quem me hão de comparar então? Quem será semelhante a mim? Pergunta aquele que é o santo. Vejam os céus, quem foi que criou todas essas estrelas? Tal como um pastor conduz as suas ovelhas, chamando cada uma pelo seu nome, e as conta para ver se alguma se terá perdido ou desviado, assim Deus faz com os astros. Ó Jacó, ó Israel, como podes tu dizer que o Senhor não vê as tuas aflições, que não se interessa em te fazer justiça? Não compreendes? Não sabes tu já que o eterno Deus, o Criador das mais distantes partes da terra, nunca fica cansado, nem desfalecido? Ninguém jamais conseguirá descobrir as profundidades do seu pensamento. Dá novas forças, ou renova as forças ao que está cansado, multiplica as energias daquele que está fraco. Até mesmo a juventude se cansa. Há jovens que acabarão por desistir, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem desfalecer. Amém? Vocês desculpem lá, mas isto, cantar com a máscara, fica o pó na garganta, não é? Não sei como é que isto passa, não é? Ou pelo menos não sai da garganta, não é? E isto fica complicado, mas tenho aqui uma garrafinha de água
Vocês vão me desculpar para eu molhar aqui o bico de vez em quando, tá bom? Então, renovação. Fui ao dicionário e fui ver o que significava a palavra renovar. E a palavra renovar significa, desculpem lá, mas isto está mal, mudar ou modificar para melhor. Amém? Porque também, se não for para modificar para melhor, não vale a pena, não é? Recomeçar, reiniciar, restaurar, fazer novamente. São os significados da palavra renovar. Os antónimos da palavra renovar significa degenerar, perder as qualidades ou características originais. Quem aqui se lembra do primeiro amor? Levantem lá o braço. Vocês lembram-se quando se converteram? Eu, quando me converti há 50 anos atrás, eu olhava para a igreja e aquilo era tudo santos. Tudo santos. Era tudo gente maravilhosa, tudo gente extraordinária. E eu quero-vos dizer uma coisa. Eles continuaram a ser santos, continuaram a ser extraordinários e maravilhosos. Quem mudou fui eu. Porque deixei de renovar a minha mente. Então, porque não renovei, comecei a ter uma visão distorcida da igreja. Degenerar, perder as qualidades ou características originais. Modificar-se ou alterar-se para pior. Deteriorar-se. Áreas em que nós precisamos de nos renovar. Eu, ao preparar a mensagem, preparei pelo menos 8 ou 9, agora não tenho presente, áreas de renovação. Mas não vou poder falar delas. Vou falar de 2 ou 3 que considero prioritárias. E a primeira área em que nós precisamos de nos renovar é renovar no nosso entendimento. Amém? Nós precisamos de renovar o nosso entendimento. Alguns textos bíblicos em Efésios, capítulo 4, versículo 23, diz e que o vosso entendimento se renove nas atitudes a tomar na vida. Ou seja, nós manifestamos a renovação do nosso entendimento através das atitudes que nós tomamos na vida. Tradução, o livro. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, na tradução, o livro, diz: não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente através da renovação da vossa maneira de pensar. E dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Há uns dias atrás, eu estava, não partilhei isto de manhã, mas veio agora e vou dizer, há uns dias atrás eu estava a partilhar no infantário para os funcionários, no início do ano de atividades, e eu partilhei uma palavra acerca de José e acerca de nós ouvirmos vozes. E lembrei-me de um homem que todos vocês já ouviram falar, John Nash. John Nash, se vocês não conseguem saber quem era, ligar o nome, pelo menos ligam a um filme que correu aí, que era Uma Mente Brilhante. Alguém viu esse filme? Ninguém viu, só eu é que sou o sinófilo aqui, o cinéfilo. Há aqui alguns que viram Uma Mente Brilhante. Eu não vou falar do John Nash, não tem nada a ver para aqui, mas houve uma coisa que o John Nash disse quando ele venceu a sua luta, porque John Nash tinha um problema de esquizofrenia muito especial, em que ele ouvia vozes e via imagens ligadas às vozes. Ele aprendeu a lidar com isso, uma doença extremamente complicada, a área mais complicada dentro desta perturbação. E ele um dia disse, para os seus pares, ele disse: a diferença entre mim e vocês é que todos nós ouvimos vozes. A diferença está a que vozes é que nós damos atenção. A que vozes é que damos atenção. E eu fiquei a refletir nisto porque eu também ouço vozes. Há aqui alguém que ouça vozes? E ouço vozes que, se eu lhes der atenção, a minha vida vai andar para trás. Ouço vozes que, se eu lhes der atenção, eu vou ter uma perspectiva negativa da vida. Ouço vozes que, se eu lhes der razão, eu vou ter uma visão de vocês distorcida da realidade daquilo que vocês são. Então eu quero dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Àquela voz que, quando ministra dentro de mim, ela me traz
sossego, me traz conforto, me traz estabilidade, porque ela ajuda-me a ver as coisas não com os olhos físicos com que eu vejo, mas vejo através da renovação da mente pelo Espírito Santo. Uma mente que se renova é uma mente que dá lugar à voz do Espírito Santo e que passa a ouvir e a ver de acordo com a vontade de Deus. Eu posso dar lugar apenas às coisas negativas, e infelizmente isso é o padrão normal, mas porque eu renovo a minha mente, porque eu permito que o Espírito Santo me sature, porque eu permito que o Espírito Santo, ele me domine, então eu passo a rejeitar aquelas vozes que de alguma forma me levam para aquilo que não é importante, para aquilo que é destrutivo, e eu fico apenas naquilo que me vai edificar. Em cerca de 50 anos como crente, eu não tenho memória de um tempo tão negativo na vida da igreja. Não tenho memória. Um tempo em que nós precisamos, de facto, de uma renovação de Deus. Esta malfadada pandemia que veio desmontar muitas das declarações de fé que muitos crentes tinham. Que hoje não vêm à igreja porque têm medo. Têm medo da contaminação, têm medo do contágio, têm medo do Covid. É engraçado, porque só têm medo de vir à igreja. Não têm medo de ir ao supermercado, não têm medo de ir ao centro comercial, não têm medo de ir passear com amigos, não têm medo de muita coisa, mas têm medo de vir à igreja. E isto demonstra que alguma coisa não está bem na sua vida espiritual. E porque não está bem, é porque elas têm dado ouvidos a outras vozes, em vez de darem ouvidos à voz que nos descansa. E a voz que nos descansa chama-se Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo está em nós e opera em nós, é verdade que as outras vozes falam, mas a voz que fala mais alto para a minha vida é a voz a que eu dou ouvidos. Vocês estão cá? A voz que fala mais alto para a minha vida é a voz a que eu dou ouvidos. Então eu dou ouvidos à voz do Espírito Santo. Outros darão ouvidos a outras vozes. Eu estou cá. Sem medos. Sem medos. E estou cá como vou para qualquer outro lado. Para qualquer outro lado. Sem medos. Respeitando os princípios que a Direção-Geral de Saúde tem trazido e muito bem. E confiando na proteção e na provisão de Deus, eu vou para qualquer lado. Então, vivemos dias de desgastes muito, muito grandes, e a minha mensagem foi-se embora, mas ela já voltou. Vivemos dias de desgastes muito grandes, em que nós precisamos, efetivamente, de renovar a nossa mente. Permitir que a nossa mente, ela dê lugar àquilo que é importante. É importante nós não esquecermos de quem somos e o que Deus é para nós. Amém? Quem somos? Quem é que nós somos? Somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Uma das mensagens que irei trazer um dia destes, mais depressa do que aquilo que os irmãos podem pensar, irei trazer, tem a ver com a igreja. Irmãos, nem toda a gente que está na igreja é igreja. Nem toda a gente que está na igreja é igreja. Só é igreja quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo está na igreja, mas não é igreja. E eu irei mostrar isto aos irmãos. Então, se você nasceu de novo, é bom você ter essa convicção de quem você é. E quem nasceu de novo é filho de Deus. Amém? Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o privilégio, essa graça. Amém? Porque é a graça de se tornarem filhos de Deus. Por causa da graça, agora lembrei-me, uma vez estava um grupo de teólogos, penso que em Oxford, C.S. Lewis era de Oxford, não é? Em Oxford estava um grupo de teólogos a discutir o que é que tornava o cristianismo diferente das outras religiões. Porque todas as religiões têm coisas boas e falam de coisas boas. Quando o C.S. Lewis entrou, e alguém lhe perguntou: Lewis, ainda bem que chegaste, nós estamos aqui num debate teológico e precisávamos que tu nos ajudasses. E ele perguntou: qual é a vossa luta? O que é que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões? E ele prontamente disse: a graça.
A graça. Porque em todas as religiões é o esforço do homem para chegar a Deus. No cristianismo é o esforço de Deus para chegar a nós. É a graça de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro. É Deus correndo atrás de nós. É Deus procurando-nos. Porque Deus deseja que nós nos tornemos seus filhos através da obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos desta mente renovada para não darmos lugar às coisas negativas, para não darmos lugar às vozes que se manifestam em tantas áreas e em tantas dimensões e darmos lugar única e exclusivamente à voz do Espírito Santo que fala mais profundamente ao nosso coração e cuja voz é a única que é digna de ser seguida. Amém? A única que é digna de ser seguida. Precisamos, irmãos, de renovar a nossa mente. Ouçam, aquilo a que nós damos o nosso tempo revela de facto o que é mais importante para nós. Aquilo com quem eu gasto mais tempo revela de facto aquilo que eu tenho como prioridade para a minha vida. E eu quero gastar mais tempo com Deus. Eu sei que nós dizemos, Senhor, Tu és a pessoa mais importante, Senhor, Tu és tudo para mim, mas as palavras, diz o povo, as palavras levam-as o vento. O que fica são os factos, são as ações. E nós sabemos, irmãos, que há uma distância abissal entre aquilo que nós declaramos e aquilo que nós muitas vezes vivemos. Uma distância abissal. Nós precisamos que o Senhor nos conceda essa graça para que essa distância se vá encurtando. E ela encurta-se à medida que nós permitimos que a nossa mente se renove pela ação soberana do Espírito Santo. Amém? Então, o que é que nós precisamos de renovar? Digam lá, o que é que eu preciso de renovar? Diga lá, o pastor precisa renovar a sua mente. Amém? E vocês? Diga lá, não diga nós. Não diga nós. O nós é abstrato. É eu. Diga lá, eu. Amém. Olha, outra coisa que nós precisamos de renovar são as nossas forças. Amém? E precisamos de renovar as nossas forças, irmãos, porque qualquer coisa que nós nos proponhamos fazer, existe sempre algum esforço da nossa parte. Não há nada que nós façamos que não exija um esforço da nossa parte. E há um versículo muito interessante, em Isaías 57:10, que diz assim, na tua comprida viagem te cansaste. Irmãos, ouçam. Eu não sei se há aqui alguém, possivelmente o Samuel, não é? Que seja crente há mais anos do que eu. Não sei se há aqui alguém que tenha mais de 50 anos de crente. A minha mulher tem. Quem é que tem? Eu não estou a ver. A Esther. Esther, nasceste na escola de Nical. Foi, Esther. A Paula. É gente que nasceu mesmo nos bancos da igreja. Naquele tempo a igreja era uma maternidade, não é? Mas 50 anos é muito tempo. Muito tempo. É normal que ao longo de 50 anos de caminhada nós, por vezes, nos sintamos cansados. Não é? É verdade, não é? E aqui diz assim, na tua comprida viagem te cansaste. Contudo, não disseste, não há esperança. Achaste com que renovar as tuas forças. Por isso, não enfraqueceste. Vocês ouviram este versículo? Irmãos, se eu ler este versículo apenas, este versículo é extraordinário. Vocês estão cá ou não? Vocês reparem no versículo. Não há esperança. Achaste com que renovar as tuas forças, por isso não enfraqueceste. Este versículo, sozinho, é extraordinário, é ou não é? Vocês estão cá ou não? O problema não é esse, o problema é o contexto, irmão. Porque este versículo não é um encorajamento, é uma reprimenda. Deus está a repreender o povo de Israel. Sabem porquê? Porque o povo de Israel, no contexto deste versículo, o povo de Israel, vocês leiam em casa, o capítulo 57, o povo de Israel, eles viviam completamente entregues à idolatria. Eles entregaram-se à alienação, à prostituição espiritual.
e entendamos prostituição espiritual a adoração aos ídolos. Eles sacrificavam, entregaram-se de tal maneira à idolatria que eles sacrificavam os próprios filhos a Moloque, a uma divindade pagã. Eles estavam entregues a tudo isto. E nesta prática em que eles viviam nestes rituais, fazendo sacrifícios nos montes, fazendo sacrifícios nos vales, e no tempo distante em que eles já vinham entregues a toda esta loucura, eles cansaram-se. Eles cansaram-se. Mas Deus diz que no meio do cansaço deles, eles conseguiram renovar a força deles para continuar a fazer exatamente as mesmas coisas, as mesmas loucuras. Perdoem-me o termo, as mesmas porcarias. As abominações. Eles renovaram-se para fazer o que era errado. Renovaram-se para continuar naquilo que os afastava de Deus. Renovaram-se para fazer aquilo que não agradava a Deus. Agradava-lhes a eles. Eles faziam aquilo porque eles tinham prazer naquilo. E este é um drama que nós temos. É que nós entregamos-nos muito àquilo que nos dá o prazer imediato. Mas, irmãos, a nossa relação com Deus não é de gratificação imediata, é de gratificação para a eternidade. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o coração humano não entendeu, são as coisas que Deus preparou. Ele preparou. E nós temos que renovar a nossa força nessa dimensão, nessa perspectiva daquilo que Deus tem para nós. Eles tinham as prioridades completamente trocadas. Mas os que esperam, diz Isaías no capítulo 40, de uma forma muito assertiva para nós, mas os que esperam no Senhor. Quantos aqui esperam no Senhor? Amém? Vocês esperam no Senhor? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a renovar as nossas forças para vencermos as nossas vontades negativas, a renovar as nossas forças para rejeitarmos aquelas vozes que não nos acrescentam, que não nos edificam, para nos libertarmos das desculpas que usamos para justificar o andar longe de Deus e fazer aquilo que sabemos e para não fazermos aquilo que sabemos que é a vontade de Deus. Amém? De modo a que possamos chegar à Nova Jerusalém. A primeira coisa que nós precisamos de renovar qual era? E a segunda coisa que precisamos de renovar é as nossas forças. Mas as nossas forças para fazer o que agrada a Deus. Porque nós sempre renovamos as nossas forças para mais uma festa, para mais um convívio, para mais um ajuntamentozinho, para mais um passeio. Sempre renovamos as nossas forças. Eu não estou a dizer que isso não é importante, irmãos, por favor. Mas aquilo a que eu dou o meu tempo prioritário, isso é o meu ídolo. Isso é o meu ídolo. Terceiro aspecto. Terceira coisa que nós precisamos de renovar. Precisamos de renovar a casa do Senhor. E eu tenho casa do Senhor entre comas. Segunda de Crónicas. Esta é uma história muito interessante. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 4, diz assim: depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Irmãos, a história do rei Joás, ela é muito impactante. E ela é impactante porque ela revela, de um modo muito claro, várias coisas. E várias coisas que nós precisamos de dar atenção na nossa vida. Olha, a primeira coisa que a história do rei Joás revela é a importância de quem nos influencia. Quem é a pessoa que influencia a vossa vida? Quem são as referências da vossa vida? Quem são as pessoas a quem vocês dão ouvidos? Quais são as pessoas que vos acrescentam valor à vossa vida? Porque a história de Joás, ela é muito impactante por causa de algumas coisas que ela nos traz. Vocês reparem bem, capítulo 24, versículo 2, diz assim: Joás
fez o que era reto. E se o versículo terminasse aqui, nós dizíamos glória a Deus. Mas o versículo não acaba aqui. O versículo deixa alguma coisa que nos obriga a refletir. Diz assim: Joás fez o que era reto enquanto viveu o sacerdote Joiada. Ou seja, o sacerdote, o velho sacerdote, acho que Joiada viveu perto de 200 anos, se a memória não me atrasou, 200 ou 240 anos. Não quero agora... Também não é muito importante. Não é? Sei que ele viveu muitos anos, não é? Naquele tempo, para aquela época, ele já extrapolou todas as circunstâncias, não é? Joiada, o sacerdote, o guardião do templo, o guardião da doutrina, o guardião dos fundamentos, enquanto ele foi vivo, ele influenciou o rei, de forma a que o rei, debaixo da regência não é a palavra correta, mas debaixo da liderança espiritual deste homem velho, e deixem-me abrir aqui um parênteses, porque eu sei que hoje ninguém gosta dos velhos, o pessoal quer é tudo o que é novo, mas olha, eu prefiro ficar com os velhos, porque a palavra de Deus diz, pondo-vos no caminho e olhai para as veredas antigas, não diz olhai para as novas, diz olhai para as antigas e ficar nelas. Deixem-me abrir aqui um parênteses que eu partilhei de manhã também. Agora, quando estava de férias, um irmão que eu sempre convido para estar comigo neste período de férias, um dia, para ele vir almoçar connosco, e passamos o dia juntos, ele estava a partilhar de alguém na igreja dele, um professor, um homem muito inteligente, que decidiu aprender hebraico e desviou-se. Afastou-se da igreja e partilhou com este irmão, com a esposa dele e com uma outra pessoa, partilhou que se afastou porque, lendo a Bíblia no hebraico, ele concluiu que estamos todos errados. Todos errados. Nós não conseguimos perceber a dimensão das Escrituras. E ele afastou-se. E eu disse a ele, mas tu acreditas nisso? Ou seja, de repente, 2000 anos de história da Igreja, é tudo burro, é tudo ignorante, grandes teólogos, gente que morreu por amor à palavra, doutores das Escrituras, de repente vem este iluminado que acha que toda a gente está errada e ele é que está certo. E eu quero-vos dizer, ele está errado e toda a gente estava certa. Faz-me lembrar a história do homem que vai na autoestrada em sentido contrário e liga para a mulher e diz, eu não sei o que é que se passa hoje aqui com os automobilistas, é que vem tudo em sentido contrário. Pois, ele achava que eram os outros. E o problema é esse. O problema é que nós achamos sempre que nós estamos certos e os outros estão todos errados. E para alguém que está na igreja, como alguns de nós há tantos anos a ouvirmos, a aprendermos, agora aparecem os iluminados que nunca aprenderam nada connosco e estão a aprender com algumas coisas novas que estão a entrar por eventos de doutrina que não edificam ninguém, promovem divisões, promovem contendas, arrastam as pessoas porque são uma má influência. E eu quero-vos dizer, irmãos, quem vos alimenta aqui na igreja não é a internet. Quem vos alimenta aqui na igreja é o pastor António Gonçalves e aqueles que ele reconhece que têm ministério para partilhar com os irmãos. Se os irmãos se alimentam na internet, quando tiverem problemas, vão à internet e chamem esses pastores para cuidar de vós. Vocês estão cá. Eu sei, isto não fazia parte da minha mensagem, mas é importante dizê-lo. Porque há gente aí que acha que os outros é que são os iluminados. Este era o problema. Enquanto o sumo sacerdote esteve, ele fez o que era reto. Mas ouça só o que vem a seguir. A segunda coisa importante, a importância de não nos deixarmos manipular nas nossas convicções. Porque a palavra de Deus diz, contudo, após a sua morte, a morte do sacerdote, os líderes de Judá, os outros que estavam lá, vieram ter com o rei Joás e induziram-no a deixar de se preocupar com o templo de Deus. Convenceram-no a dar de mão do templo, a envolver-se com outras coisas, a preocupar-se com outras coisas. As novidades, os novos ventos, as novas teologias e até as novas teogonias que vão aparecendo. E o povo embarca nisto. Irmãos, nós só temos uma palavra. Uma palavra. Terceiro aspecto. A importância, irmãos, de nós respeitarmos e construirmos sobre o fundamento de quem recebemos a herança. Porque a palavra continua a dizer, então o Espírito, porque o rei deu ouvidos a quem não devia, começou a fazer o que não devia, foi chamada a atenção. Foi chamada a atenção por quem?
por alguém que tinha os pés na doutrina, por alguém que estava no caminho certo. O filho do sacerdote que morreu. Ele cresceu com o pai, ele aprendeu com o pai. É verdade, temos alguns exemplos de quem não seguiu, mas este seguiu o exemplo do pai. E então ele diz, então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho de Joiada, convocou uma grande assembleia popular, pôs-se na frente deles, todos em cima de um estrado, e disse-lhes, Deus tem que saber por que razão desobedeceram aos seus mandamentos. Porque a verdade é que tudo aquilo que tentam realizar nunca resulta. É por isso que vão por tentativas. É 10%, 20%, 30%. Irmãos, quando Deus faz uma obra, faz. Deus não é Deus de bocadinhos. Deus é Deus por inteiro. Amém? E a causa é que abandonaram o Senhor. Por isso, o Senhor vos abandonou agora. Então, a importância de respeitar e construir sobre o fundamento de quem recebemos a herança. O quarto aspecto, que é mais importante como terminamos do que como começamos. E aqui o rei Joás, ele é um exemplo disso. Ele começou bem, irmãos. Ele começou bem. Enquanto o profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote esteve vivo, ele manteve-se na linha, ele começou bem. Mas acabou mal. Porque deixou perverter o seu coração. E por aquilo que acabou mal, diz a palavra do Senhor. Joás fez, eu vou ler o primeiro versículo, Joás fez o que era reto enquanto viveu o sacerdote Joiada. Enquanto viveu. Os irmãos não imaginam o que isto impacta na minha vida. Porque eu cresci a ouvir pessoas por quem eu tenho o maior respeito até hoje. É verdade que algumas delas nem falar bem sabiam. Eu lembro-me de irmãos que vinham à pontinha, pregadores. Gente humilde, gente simples, gente sem estudos, mas que amavam a palavra de Deus. E que para não cometerem nenhum erro, ficavam na palavra de Deus. E eu cresci a ouvir esses homens. Homens que me marcaram e por quem eu hoje tenho o maior respeito. E eu tenho que respeitar a memória deles. É o meu dever, é a minha responsabilidade de respeitar essa memória. Agora vejam, quando os sírios se foram embora, eu já saltei vários versículos, quando os sírios se foram embora, deixando até Joás seriamente ferido, os próprios oficiais do rei decidiram matá-lo. Ou seja, aqueles que no passado o corromperam, agora estavam contra ele, decidiram matá-lo. Devido ao facto de ter assassinado o filho do sacerdote Joiada. Vocês vejam, ele foi influenciado por este homem, agora ele matou o filho dele, porque o filho chamou a atenção. Porque o filho disse, tu estás errado. Tu não podes entrar por esse caminho. Esse não é o caminho de Deus. E sempre que alguém diz, estás errado, ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir. Executaram-no ao rei quando estava deitado na cama e enterraram-no na cidade de Davi. Até aqui tudo bem, mas o que vem a seguir faz doer a alma. Diz, mas não no cemitério dos reis. Um homem que começou bem, mas acabou mal. Irmãos, não importa como é que era a nossa vida no início. Importa como é a nossa vida hoje. É por isso que nós precisamos de nos renovar. A renovação tem a ver com nós não nos fossilizarmos. A renovação tem a ver com nós não darmos lugar a cálculos no nosso coração. A renovação tem a ver com nós não nos endurecermos. A renovação tem a ver com nós ficarmos sensíveis e disponíveis em todo o tempo para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque, irmãos, é ouvindo a voz do Espírito Santo que nós caminhamos, que nós nos vamos mantendo nesta paixão. E deixem-me dizer, é à medida que nós nos renovamos que o primeiro amor permanece. Amém! E nós continuamos a ver com os olhos ungidos com colírio de Deus. E olhamos mais o que é perfeito, o que é agradável, as virtudes, as coisas boas, do que os defeitos. Agora, irmãos, tenho mesmo que terminar, mas como este é o culto do fim, podemos demorar mais um bocadinho. Eu li que ele renovou o templo do Senhor.
Mas o templo do Senhor hoje somos nós. Amém? Quando eu falo em renovar o templo do Senhor, não é renovar aqui o espaço. O nosso espaço está muito bonito. Ainda continua bonito. Mas eu estou a falar de nós nos renovarmos a nós mesmos. Porque nós agora somos o templo de Deus. E porque somos o templo de Deus, irmãos, nós precisamos de permanentemente ir tirando do templo aquelas coisas que tendem a prender-se e que de alguma forma podem roubar a nossa alegria da salvação. Precisamos de ir tirando isso do templo que somos nós. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Ou seja, sabe o que é que isso quer dizer? Que nós agora somos uma nação de sacerdotes. Eu sou um sacerdote, você é um sacerdote. Amém? É o sacerdote de quem? Do seu templo, da sua vida. É você que tem que vigiar sobre a sua vida, tem que cuidar sobre a sua vida. É o sacerdote do seu próprio templo. Mas não confunda, não confunda. Porque ser sacerdote do templo não é ser sacerdote da igreja. Porque o sacerdote da igreja sou eu, aqui nesta. Noutra será outro. Mas o sacerdote, o anjo da igreja, no original seria o bispo da igreja, sou eu. Sou eu que estou em liderança, sou eu que estou em eminência. Vocês estão cá? Agora, irmãos, todos vocês são importantes. São importantes porque vocês precisam de cuidar do vosso templo individual. Porque quando nós dizemos assim, eu sou a igreja, acredito que isso é uma mentira do inferno, porque você não é a igreja. Você é uma parte da igreja. Porque a igreja é corpo. E o corpo não é composto por uma célula. O corpo é composto pelo conjunto das células. Então a igreja é quando nós estamos juntos. Amém? Então, irmãos, ouçam. Se eu, como sacerdote do meu templo, cuidar do meu templo, se o amado, como sacerdote do seu templo, cuidar do seu templo, quando nós nos reunimos como igreja, a igreja torna-se uma coisa maravilhosa. Porque a igreja é a soma das partes. É a soma de cada um de nós. Vocês querem ter uma igreja maravilhosa? Quem quer ter uma igreja maravilhosa? Seja maravilhoso. Cuide de si. Amém? Você está cá. Cuide de si. E se você cuidar de si quando você vem, e cada um vem com os seus corpos cuidados, com os seus vasos limpos, aleluia, e nós nos juntamos, irmãos, há uma celebração tremenda e o Espírito de Deus manifesta-se. Porque a reprimenda aqui foi que Deus deixou de abençoar porque eles deixaram de cuidar do templo. Mas quando nós cuidamos dos nossos templos individuais e nos juntamos como igreja, a glória de Deus ela desce, ela manifesta-se, então as coisas vão acontecer, vai haver gente liberta, vai haver milagres a acontecer, vai haver vidas restauradas, a glória de Deus vai manifestar-se. Mas para que isso aconteça, irmão, cada um de nós, eu preciso que a minha vida seja renovada na minha mente, nas minhas forças e no meu tempo. Você está cá? Vocês concordam comigo? Digam lá, o pastor António Gonçalves precisa de mente renovada, forças renovadas e do templo renovado. Amém? Eu quase que os desafiava a dizer outra coisa. Quer eu comprometo-me a orar por ele. Mas eu deixo isso convosco. Vocês concordam que eu preciso? E vocês também concordam que precisam? Então diga lá, eu... Amém? Quantos querem renovação? Quantos querem assumir um propósito diante de Deus nesta manhã, dizendo, Senhor, deixando para trás todas as pandemias e todas as ias todas que por aí há, os medos e tudo isso, este ano eu assumo que vou trabalhar na minha renovação, na ação soberana do Espírito Santo na minha vida. Amém? Os irmãos querem dar uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos participar
dos símbolos, eu peço aos membros do ministério para irem preparar-se. Tiago, dá-me uma ajuda. Nós vamos cantar o mesmo cântico que cantámos de manhã. Se alguém quiser pôr aí o hino, acho que é o hino 251. Acho que é. Tudo entregarei. Quantos aqui querem entregar tudo ao Senhor? Vamos cantar este coro. Amém. Vamos ficar de pé, irmão. Tudo entregarei. Vamos fechar os olhos e levantar as mãos. Tudo entregarei. Vamos cantar isto com o coração. Vamos fazer esta oração como uma declaração diante de Deus, de que nós iremos envolver-nos na nossa renovação. Todo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo se por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Todo entregarei, todo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. E diz assim a palavra do Senhor. Quando vamos tomar estes símbolos, a palavra do Senhor diz para nós: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo. Convosco. Que o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. Amém? Vamos tomar os símbolos com a devida reverência, declarando ao Senhor: Senhor, renova-me, renova-me, renova-me. Tudo
Diz minha alma ao Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, que ninguém se compara a ti. Luz e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. Minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. Oh, a ti, e o meu desejo és tu. Minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, oh, a ti. Tomar o pão e o vinho. Os irmãos estão animados? Estão felizes? Nossa felicidade está no Senhor Jesus. Amém? Nele nós estamos sempre felizes. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. E vivem-me lá a memória, porque eu já não me lembro dos pontos que eu partilhei com os irmãos. Nós precisamos de renovar o quê? E o nosso templo. Amém. E os irmãos estão animados por isso, não é? Amém? Amém. Vamos cantar mais uma vez Tudo Entregarei e depois vamos terminar o nosso culto. Vamos lá. Vamos lá, Tiago. Amém? Vamos fazer esta oração mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bem te tudo deixarei. Que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e até à vinda do Senhor. Amém.